na aula passada, nós trabalhamos os 4 versos iniciais desse capítulo 5, em que o apóstolo Pedro, ele exorta a liderança da igreja, aos presbíteros da igreja, aqueles que lideravam o povo de Deus. E era muito importante trazer a liderança da igreja, que eles tinham uma missão, uma vocação, porque a igreja estava sendo atacada de várias formas. Então precisava ter uma liderança forte. Presbíteros que estivessem dispostos a entregar e dar a sua própria vida em amor e por amor ao rebanho de Cristo. Foi isso que falamos na semana passada. Então, depois de exortar aos presbíteros da igreja, agora nesse verso 5, Pedro vai exortar um outro público que faz parte da igreja. E ele diz no verso 5, rogo igualmente. Interessante isso, né? Porque ele começa no verso 1 dizendo, rogo-vos, pois, aos presbíteros. Agora ele vai dizer, rogo igualmente. A mesma palavra que ele usa no verso 1, ele vai usar agora. E se você lembrar, na semana passada, eu disse que quando alguém como Pedro vai usar o termo rogo, é uma chamada de atenção, é uma chamada ao lado, mostrando que aquilo que ele tinha a dizer era de suma importância. Ele desejava, ao rogar, que aqueles que ouviriam aquilo que ele tinha a dizer, deviam levar muito a sério. Deviam levar muito a sério, porque aquilo que ele dizia era importante para aquela pessoa, mas também para toda a igreja. Então ele roga aos presbíteros que pastoreiem, que cuidem das ovelhas. Mas agora ele de forma igual, porque ele diz, igualmente eu rogo a quem? Aos jovens. Inicialmente ele diz aos jovens, aqueles que eram mais jovens do que aqueles presbíteros, ou como os termos no Novo Testamento vão chamar os bispos. Aqui há 2 coisas importantes a notar. Primeiro, que quando ele diz que os jovens precisavam estar atentos ao que ele tinha a dizer, ele não quer dizer jovens, adolescentes, simplesmente mocidade. Mas aqueles que estavam iniciando na fé, aqueles que tinham ainda uma experiência ainda pouca com o Evangelho. Então ele mostra aqui que tanto as ovelhas, quanto os pastores, os bispos, os líderes precisavam estar atentos a algumas coisas que ele estaria dizendo. Igualmente, aos jovens, ele diz, então, o que é tão importante para aqueles que eram os liderados. Ele vai dizer, sede submisso aos que são mais velhos. Aos jovens, então, aqueles que estão começando no Evangelho, ou os liderados, ou as ovelhas, ele diz, você precisa ser submisso àqueles que vos lideram, aos líderes, aqueles que são mais experientes, aqueles que estão sob a vida de vocês como líderes. E interessante que ele começa a falar sobre um tema tão difícil. Ele diz que jovens devem ser submissos. E quando falamos sobre submissão, nós entendemos que esta é uma temática muito difícil, porque no tempo presente é muito difícil querermos ser submissos a outra pessoa. É difícil ser
submissos. Mas Pedro diz que os jovens precisam ser submissos à liderança. E essa submissão é em amor. Porque se você lembrar, quando Pedro vai falar sobre o cuidado, a função, o dever das esposas no casamento, no relacionamento, ele vai usar a mesma palavra, a submissão. A mulher deve ser submissa ao seu esposo. E nós entendemos que a palavra submissão é uma palavra militar. E essa palavra está sob a missão de alguém. Alguém tem uma missão. Alguém tem uma comissão. E você precisa ajudar essa pessoa a cumprir a sua missão. Então, o que Pedro está dizendo é o seguinte: Deus coloca sobre a liderança uma responsabilidade. O líder, o presbítero, tem um dever, e é apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, alimentar as ovelhas. E aqueles que são cuidados, alimentados, eles precisam entender que esta missão é dada por Deus, e eles precisam facilitar o líder, o presbítero, a cumprir a sua missão. Então, precisamos entender que todo bom líder precisa ter bons liderados. Precisa ter pessoas que estão dispostas a obedecer segundo a vontade de Deus. Semana passada eu chamei a atenção bem fortemente dos presbíteros, que deveriam apacentar, cuidar, zelar, amar, exortar, disciplinar as ovelhas que não são suas, mas são de quem? De Cristo, de Deus, do Senhor. Agora, nesta noite, eu trago a responsabilidade agora também para quem? Para as ovelhas, para os membros da igreja, para a membresia, que precisa compreender que Deus é que coloca e que dá o chamado, que vocaciona os presbíteros e que, acima de tudo, elege aqueles que estarão governando a igreja. E as ovelhas, os membros da igreja, precisam facilitar esse trabalho tão difícil para os presbíteros. Dentro daquilo que é a submissão. Estarem dispostos a obedecer em Cristo. Estarem dispostos a dar atenção e estarem dispostos a obedecerem aos seus líderes, se eles estiverem de acordo com a Sagrada Escritura. Pedro então diz: eu rogo aos jovens que sejam submissos aos mais velhos. E ele vai dizer: outros sim, no trato de uns para com os outros, cingindo-vos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Ele falou de forma separada para os presbíteros, do verso 1 ao verso 4. No início do verso 5, ele exorta os jovens, aqueles que são liderados, a serem submissos aos seus presbíteros, aos seus líderes, e agora ele vai falar a toda a igreja, aos líderes e aos liderados, e aos líderes e aos liderados ele vai dizer o quê? No trato de uns para com os outros, ou seja, na forma que tanto os líderes da igreja tratam a sua liderança, como da forma que a sua liderança tratam os seus líderes. Ele diz que nesse trato, nesta comunhão, nesse caminhar juntos, devem todos tratar-se de forma humilde. Lembra que eu disse que os presbíteros não podem ser arrogantes, os presbíteros não devem liderar as suas ovelhas como que dominadores do rebanho? Agora ele vai colocar em prática
mais uma vez ele vai lembrar aos presbíteros, aos líderes da igreja, que eles devem tratar a sua liderança de forma humilde. Mas ele vai dizer também aos liderados que esses liderados devem tratar uns aos outros com humildade. E então, é esse o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, de 6 pontos que nesta finalização da sua carta, Pedro traz à igreja para que esta igreja glorifique e exalte a Deus em toda circunstância. A primeira coisa, então, que nós precisamos compreender é que na vida cristã, seja líder ou liderado, nós precisamos ter uma atitude de humildade. E a humildade é uma das virtudes cristãs. A humildade é uma das virtudes cristãs. E aí, então, Pedro, quando ele diz que no trato ou na relação que devemos ter uns com os outros, devemos ser humildes. A palavra humildade no grego, ela é uma palavra que era usada no sentido de alguém que estava abaixo de outra pessoa. Estava submissa a outra pessoa. E esta palavra apontava para uma vida modesta, para uma vida simples. E não apenas para um viver aos olhos do outro, mas principalmente aquela pessoa deveria ter pensamentos modestos a respeito de si. Uma pessoa humilde, naquele contexto, era uma pessoa simples, modesta, que sabia olhar para dentro de si e reconhecer quem ela era. No dicionário teológico, quando olhamos o termo humildade, humildade é definida como: humilde é aquela pessoa que, apesar de suas qualidades, que todos nós temos qualidades, ou posses, age com modéstia e reconhece as suas limitações e respeita aos outros. Então, alguém humilde é alguém que, apesar de ter qualidades, ela reconhece que tem suas limitações. Então, a humildade envolve a capacidade de aprender com os outros, de admitir erros, de estar aberto a novas perspectivas. Qual é o antônimo de humildade? Talvez a gente possa pensar nisso. Talvez você possa pensar, o antônimo de humildade é altivez. Talvez venha à sua cabeça soberba, talvez vaidade, orgulho. E de fato e de verdade, todas essas palavras, elas dizem respeito àquele que não é humilde. Aquele que não é humilde, ele é soberbo, ele é vaidoso, ele é orgulhoso, ele se acha a última Coca-Cola do deserto, ele se acha o melhor, é tudo para ele, é tudo por ele. Aquele que não é humilde, ele é orgulhoso. É isso que Pedro ele vai dizer. Ele diz que nós, no trato uns para com os outros, devemos ser humildes. Por quê? Porque Deus resiste ao soberbo. Pedro aqui ele vai usar algumas palavras do Antigo Testamento, tanto dos Salmos como de Provérbios, quando o Senhor chama a atenção dos soberbos, dos ricos, dos poderosos,
dos que colocavam a sua força em si mesmo, na sua inteligência, na sua riqueza, na sua prosperidade. Esses são os soberbos, esses são os ímpios, esses são aqueles que, ao final das contas, darão contas a Deus das suas atitudes, porque Pedro lembra que esses Deus resiste. A palavra resistir é Deus luta contra. É interessante isso, né? Deus resiste, Deus luta contra. Ele tem esses como adversários. Porque, ora, geralmente, esses que se acham bons demais, esses que são vaidosos, orgulhosos, em que a soberba brota dos seus corações, geralmente esses nós podemos dizer que esses ainda estão mortos em seus delitos e pecados, porque não nasceram de novo. Porque uma das características que são apresentadas no que Paulo traz lá em Gálatas sobre o fruto do Espírito é o quê? Lembram disso? É a mansidão. Mansidão, moderação e humildade estão no mesmo patamar. Então, alguém só pode ser de fato e de verdade humilde. Alguém só pode ser uma pessoa que tenha essas qualidades se nasceu de novo, se tem nova vida, se estão nesse processo de crescimento espiritual. Então, Pedro, ele vai lembrar, vocês devem ser humildes uns para com os outros, porque a humildade é a característica básica do cristão. Aí, então, no verso 6, ele vai ampliar esta sua visão sobre humildade. E aí ele vai usar um outro termo, que é forte demais. Ele vai usar no verso 6 o termo humilhai-vos. Ele diz, humilhai-vos. Portanto, há uma grande diferença. Aquela pessoa que é humilde, não é aquela pessoa que se rebaixa. Aquela pessoa que se acoitada, tipo, eu sou pequenininho, eu não presto. Não é isso que é o sentido de ser humilde. O sentido de ser humilde é olhar para si e reconhecer que, apesar de tudo, nós dependemos exclusivamente de Deus para continuar a nossa vida, a nossa jornada. Ele não está dizendo que o crente deve se humilhar diante do não crente, que o crente deve se humilhar diante dos seus inimigos ou o inimigo da sua alma. Não, mas ele diz que o crente deve se humilhar diante de alguém. E aqui o humilhar é reconhecer diante de alguém a sua incapacidade, a sua pequenez, as suas falhas. E nós devemos fazer isso diante de Deus, em que Ele vai dizer que esse Deus, Ele é todo-poderoso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de quem? É de Deus. A poderosa mão do Senhor. Nós devemos olhar para nós, olhar para dentro do nosso coração e reconhecer que somos totalmente dependentes da graça. Dependemos da graça. Dependemos de Deus para o dia a dia. Alguns colocam a sua força em carros, outros colocam a sua força em cavalos, outros colocam a sua força em si mesmo,
mas nós colocamos a nossa força e nos gloriamos em quem? No Deus Todo-Poderoso. Nós não somos nada. Há pouco, antes de começar o estudo, eu estava conversando com o Alexandre ali fora, falando sobre a idade que chega, né, Alexandre? A idade que vai chegando, e Alexandre contou que, assim como eu, uma vez ele teve uma pedrinha, né, uma pedra pequenininha no rim, e ele sofreu demais da conta. Osmar também, né, Osmar? Pequenininha. Eu falei e lembrei como nós somos frágeis. Um corpo estranho, tão pequenininho, causa tanto estrago em nosso corpo. Nos causa tanta dor. Talvez isso seja para nos lembrarmos que somos como o pó, que somos como a erva, que nasce e que no final da tarde murcha e cai. Somos como a neblina, que de manhã está cerrada, mas quando o sol chega, ela se dissipa. Pedro nos lembra que somos isto, e que devemos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo que dependemos dEle, exclusivamente dEle. E é por isso que quando olhamos para a nossa vida, nós nos lembramos daquilo que acabamos de ler no início do nosso encontro desta noite, quando o Senhor diz: buscai em primeiro lugar o reino, e sabemos que é o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele acrescentará. Pedro está lembrando aqueles crentes que estavam sendo perseguidos, que, como você lembra, o verso 12 do capítulo 4, ele fala à igreja que eles não devem estranhar o fogo ardente que está para chegar. Como disse nesse momento da aula, quando nós trabalhamos sobre isso, provavelmente Pedro está sentindo que não apenas ele, como apóstolo, líder da igreja, tinha seus dias contados, mas os outros apóstolos também teriam seus dias contados, e ele está preparando a igreja: preparem-se, porque agora serão vocês e Deus. Pedro está alertando a igreja para dias ainda mais terríveis do que estavam vivendo, e ele então vai dizer: vocês devem se humilhar, dobrar os joelhos, reconhecer que Deus é poderoso. E aquele que se prostra, aquele que se humilha perante as poderosas mãos do Senhor, não será confundido, porque está rendendo a sua vida àquele que, como Pedro mesmo vai dizer, é soberano, é todo-poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, tem o controle sobre tudo e em todos os tempos. E se nós nos deixarmos conduzir por Ele, ao tempo certo e no tempo dEle, nós seremos exaltados. Amém? Aquele que se coloca diante do Senhor, aquele que reconhece a sua limitação e nas suas orações coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, sou tão pequeno, frágil, eu careço da tua boa mão, eu careço do teu cuidado, eu careço que o Senhor conduza-nos e conduza a minha família, porque sozinho não poderei. Ao seu tempo verá o livramento de Deus, verá a ação de Deus para consigo e para com a sua família. Pedro diz: aqueles que se humilham diante de Deus, não diante dos problemas, não diante dos inimigos, mas se humilham diante de Deus, serão exaltados no tempo oportuno. Você lembra que Pedro, ele vai falar em vários momentos na sua carta sobre o tempo final, a vinda de Cristo.
a recompensa que o crente recebe quando Cristo voltar. Várias vezes nós tratamos sobre esse assunto, sobre quando Jesus voltar, um tema escatológico, nós seremos recompensados, receberemos a coroa da glória. Mas nesse texto, de forma muito especial, Pedro não está falando sobre os últimos tempos, mas está falando sobre o tempo presente, sobre a vida aqui e agora, sobre a caminhada cristã. O que Pedro está dizendo é que se nós nos colocarmos diante do Senhor de forma humilde, reconhecendo quem somos, nesta vida ainda, Deus nos dará recompensa pelo nosso penoso trabalho. Eu quero usar um exemplo, é como se, o que Pedro está dizendo é como se, mais uma vez, a linguagem médica. Imagine o seguinte: você tem algum problema de saúde, que você mesmo não tem como se curar, se sarar de si mesmo. Você precisa ir para uma emergência, precisa ir para um médico, e ali o médico diz para você: olha, é preciso fazer uma cirurgia de urgência, senão já era. E aí o que você faz? Você coloca a sua confiança em quem? A princípio, no médico, não é? A sua vida está na mão de quem? A princípio, humanamente, do médico. Você tem que confiar, não tem outro jeito, de outra forma. É você confiar que o médico fará o procedimento cirúrgico bem feito, ou você não faz a cirurgia e morre. Você entrega a mão na vida do médico, na expectativa de que a cirurgia aconteça muito bem, você então se recupere e seja mais uma vez curado e feliz. É que Pedro está dizendo. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Nós entregamos a nossa vida mansamente nas suas mãos, entendendo que somente Ele pode resolver os nossos problemas. E então, depois de entregar no tempo dele, porque é no tempo dele, não no nosso, Ele nos dará a resposta positiva àquilo que nós sonhamos e desejamos. Primeiro ponto que Pedro traz ao coração dos crentes é que eles deveriam ser humildes em todas as circunstâncias, em todos os momentos da vida deles. Mas a segunda coisa que ele traz ao nosso coração, e aí nós encerramos essa primeira parte, é que o crente, o cristão, ele deve confiar plenamente no Senhor. Confiemos no Deus da nossa salvação. O verso 7 ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante que ele começa dizendo que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Porque no tempo dele, no tempo do Senhor, no tempo oportuno, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, Ele nos exaltará. E como nós nos prostramos, e como nós entregamos a nossa vida nas poderosas mãos do Senhor, ele explica no verso 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. A vida, a caminhada, a jornada não é fácil. Nós vivemos dias em que as preocupações se avolumam. Vivemos uma época em que as pessoas estão doentes emocionalmente, ansiosas, sentindo-se como estivessem no labirinto, ou então numa situação em que não há saída, não há luz. Há muitas pessoas que perderam a esperança, há muitas pessoas que estão tristes por demais na sua
caminhada, na sua jornada. E é por isso que nós temos uma geração de pessoas ansiosas. A ansiedade é algo que é democrático. Rico, pobre, homem, mulher, alto, baixo, em algum momento da sua vida, foi pego pela ansiedade. A palavra ansiedade, utilizada por Pedro no texto, ela tem a sua origem, claro, na língua grega, que traz a ideia de alguém que aperta o pescoço, estrangula a outro. A ansiedade é muito parecido com isso mesmo, né? Quem aqui já foi pego de surpresa em alguma situação da vida pela ansiedade? Sabe o que eu estou falando? Começa a um sentimento interior que começa a fazer com que a pessoa fique suando, mãos trêmulas, dor de cabeça, o coração acelerado. E parece de fato, de verdade, que alguém está pegando no nosso pescoço e falta-nos o ar. A palavra ansiedade é exatamente isto. É alguém que está sendo sufocado pelas circunstâncias, pelas adversidades, pelos medos que as circunstâncias da vida trazem. O medo do amanhã. Será que amanhã eu vou ter o pão de cada dia? Será que amanhã eu poderei ter roupa? Será que amanhã eu poderei ter uma casa? Será que amanhã terei saúde física, emocional, espiritual? E as pessoas preocupadas diariamente com o que lhes acontecerá, perdem o foco na graça e principalmente no Deus da graça. Olham para as circunstâncias, olham para os problemas e esquecem que Deus, Ele é todo poderoso. E parece que, numa metáfora do texto, parece que descem da mão, né? Imagine o Deus Todo-Poderoso e a gente na palma da mão dele. O problema começa a se avolumar, o medo, a incerteza, e então eu digo assim: Senhor, pare um pouquinho que eu quero descer. E a gente esquece. Nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. E é por isso que Pedro, ele diz aos crentes daquela igreja, que diante das provações que viriam, eles deveriam lançar-se aos pés do Senhor, e lançar todo o medo, ansiedade e preocupação diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de você. Deus cuida da sua igreja. A gente está tão preocupado com o futuro. Porque se A ou B governarem, a igreja vai ser fechada. Não sei. Eu não estou nem aí. Sabe por que eu não estou nem aí? Porque em meio às provações, Deus está cuidando do seu povo. As circunstâncias da vida não podem parar a igreja. A igreja é imparável, porque quem governa ela é o Senhor e Ele é o dono da igreja. Portanto, ninguém pode parar a igreja. Portanto, ninguém pode parar você, porque você é um filho amado do Deus da graça. Jesus morreu na cruz do Calvário e te prometeu estar com você todos os dias da sua vida, nos dias maus, mas nos dias bons. Nos dias bons Ele está ao teu lado para compartilhar da alegria que você tem,
mas nos dias maus para consolar, colocar você de pé. E é esta verdade que devemos trazer no nosso coração. Ao dizer Pedro que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, Pedro está dizendo: confie no Senhor. Confie em Deus, porque o mais Ele fará. Confie em Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, mas acima de tudo, Ele é o teu Deus pessoal e Ele tem cuidado de você. Parece às vezes que não, mas Ele tem cuidado. E continuará a cuidar até o fim dos tempos. Jamais te deixará. Essa é a promessa que Ele faz. Então, portanto, que nesta noite eu e você, nesses dois pontos, como viver uma vida, mesmo em meio às adversidades, uma vida que glorifique a Deus, ao trazer à memória que nós devemos viver uma vida humilde, pacata, com os nossos corações em reconhecimento quem somos. E em reconhecendo quem somos, nós devemos confiar em Deus. Que você confie no Senhor. Porque Deus tem cuidado dos seus. Deus tem cuidado desta igreja. Tem cuidado da sua vida. Tem cuidado da sua família. Espere no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Quero te convidar a fechar os seus olhos. E orar ao Senhor. Primeira parte da sua oração é: você vai olhar para dentro de si e perguntar para você mesmo: tenho sido humilde? Tenho reconhecido as minhas fragilidades, quem eu sou? Eu tenho compreendido que dependo exclusivamente da graça? Você tem confiado em Deus? Entregue nas mãos dele a sua vida, confiando que Ele está agindo. E sabemos que, se Deus é por nós, não há inimigo que possa contra a sua igreja. Querido Deus, tantas incertezas há no mundo. Tantas vezes o nosso coração se volta aos problemas e às adversidades e acabamos esquecendo que o Senhor é todo-poderoso e que o mundo está em tuas mãos, e não apenas o mundo, mas todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar quem somos e quem Tu és. Ajuda-nos a enxergar, ó Deus, as nossas fragilidades, para que possamos buscar viver para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar que necessitamos da Tua palavra, do Teu ensino, da Tua exortação, e que diante de Ti somos todos iguais. Sejam líderes e liderados, devemos viver uma vida de humildade diante de Ti e diante do próximo. Pai, enche o nosso coração da certeza, da confiança de que o Senhor tem cuidado de nós. Traz à nossa memória o fato de que o Senhor está agindo em nosso favor e não contra nós. Realiza os nossos sonhos, os nossos propósitos, se esses forem
da tua vontade. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo que aqui está nesta noite reunido, das nossas famílias. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre tem nos lembrado, sempre traz à nossa memória que o Senhor jamais nos deixará, estará conosco todos os dias. Portanto, que estejamos alegres e felizes contigo, Senhor, contentes em tudo e em toda circunstância. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém.